Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindos. O meu nome é Wesley de Moura, sou técnico eletrotécnico, eletricista. Eu ajudo eletricistas a ter sucesso. Que é o eletricista de sucesso? É o eletricista que ganha de R$ 2.000 a R$ 8.000 por mês, seguindo os meus métodos e as minhas estratégias. Pessoal, no vídeo de hoje, vídeo importantíssimo aqui no nosso canal e das nossas plataformas aí digitais e sociais, onde você vai encontrar aí as dicas e estratégias que nós estamos deixando aqui para se tornar um eletricista de sucesso. E já de antemão gostaria de trazer aqui um estudo, né, que nós trouxemos aí da revista europeia, jornal europeia, da revista europeia, Revista Europeia de Educação e Engenharia. É um estudo realizado lá, né, na Europa, para os eletricistas residenciais, né? Essa, como você pode estar vendo aí, essa revista tem várias publicações e nesse vídeo você vai acompanhar aí esse artigo, né? Esse estudo em que nós estamos vendo aqui, tá certo? E qual é a ideia desse estudo aqui? Esse estudo avaliou os eletricistas autônomos e as principais dificuldades desses eletricistas e também mapeou também os eletricistas de sucesso, ou seja, aqueles eletricistas que eram para ter sucesso. Os eletricistas de sucesso, foi mapeado esses eletricistas também, e visto que eles, os que tinham sucesso, eles tinham alguns pontos em comum. E quais aí foram os pontos em comum que foi avaliado dentro desse estudo que foi avaliado aqui? O primeiro é o conhecimento técnico. Então, foi visto que o eletricista que detém conhecimento técnico, ele se sai à frente, ele se sente mais à frente aí, né, do que os demais, né? E você também vai ver aqui também a habilidades práticas também. Isso você vai encontrar aqui. Foi avaliado sobre a habilidade, então ele sabe manusear, ele sabe medir as grandezas elétricas, ele sabe utilizar esse cara aqui atrás aqui, que é o multímetro. Então ele consegue detectar tensões. E também ele consegue resolver problemas, né? Estou com um problema de uma instalação elétrica aqui, onde não tenho conseguido resolver o problema. Né? A lâmpada, quando eu apago todas as luzes, a lâmpada fica um pouco acesa, uma lâmpada de LED. Por que a lâmpada fica acesa, mesmo que eu apaguei todo o sistema? Então tem um porquê aí dessa instalação. Né? A minha máquina de lavar roupa está dando choque. Por que ela está dando choque? Quando eu coloco a mão no chuveiro, eu estou tomando banho lá no chuveiro, eu coloco a mão no chuveiro, aquela válvula ali do chuveiro, o registro do chuveiro, ele me dá choque. O que está acontecendo para me levar esse choque? Então, o eletricista ele detém esse conhecimento e ele consegue, né, através das técnicas, né, que você pode ver nesse estudo que está passando para você aí, eu estou colocando ele para você aí, você vai ver que o conhecimento técnico, habilidades práticas, resolução de problemas, conformidade com a norma, né? Onde você vai ver que é importante o eletricista ele conhecer a norma, né? Então, conformidade com a norma. Qual é o padrão de altura aí de uma tomada? Tomada baixa, quanto? Tomada média é quanto? Tomada alta, né? É quanto? É um padrão, tem uma norma. Qual é a norma, o padrão de cores para condutores elétricos, né? E o que a norma fala sobre o padrão de cores, sobre instalações elétricas residenciais, né? A NBR 5410, que fala de instalações elétricas residenciais. Então, a norma é o parâmetro do eletricista para ele fazer não uma instalação com o que ele acha, com o que ele viu de alguém na internet. Não, ele tem a norma, ele conhece a norma e ele sabe o que é o correto para instalações elétricas residenciais. Ele sabe que ele precisa realmente de entender a norma para que ele consiga aí fazer com que a sua instalação elétrica seja perfeita, né? Eu tenho instalações elétricas em que eu fiz de casa que tem mais de 10 a 15 anos e até hoje nós não tivemos
problemas, né? Até hoje nós não tivemos problemas com, né, essas instalações. Mas por quê? Porque nós seguimos a norma, embora às vezes o cliente ele vai ponderar, fazer algumas ponderações, falar, não, mas ficou caro, né? Esse orçamento seu está mais caro do que o outro, o eletricista, ou até mesmo do pedreiro. Ele está mais caro do que, né, o seu orçamento. Mas o importante aí é você sempre enfatizar a questão da qualidade técnica do seu serviço e que você é um eletricista que realiza instalações de acordo com normas e padrões, tá certo? Voltando aqui ao estudo em que nós vemos aqui, né, lá da Revista Europeia de Educação e Engenharia, né, a metodologia, os autores utilizaram uma abordagem qualitativa para coletar dados e insights diretamente de eletricistas experientes. Os empregadores do setor foram conduzidos a entrevista em profundidade, grupos focais e análise documental para identificar as principais competências que o eletricista precisa possuir ou desenvolver ao longo de sua carreira. A abordagem qualitativa permitiu explorar as nuances da competência, levando em consideração a evolução da tecnologia e das normas. Então, o que foi feito, foi realizado esse teste, esse experimento com esse eletricista, e visto que os eletricistas que tinham essas qualificações, eles se sobressaíam sobre os outros, isso através do estudo. Então, vamos só dar vamos só dar uma analisada agora. Então, nós vamos só dar uma olhada aqui e vamos ver. O resultado desse estudo tem implicações significativas para a formação de eletricista. Ele destaca a importância do currículo de formação e abordam os aspectos técnicos quanto à habilidade interpessoais, necessidades e sucesso da profissão. Conclusão. Olha o que o estudo concluiu, né? O estudo ele serve para um guia valioso para educadores, empreendedores e profissionais que buscam compreender as habilidades que são essenciais na carreira do eletricista. A pesquisa contribui para o desenvolvimento do programa de formação mais alinhado com as necessidades reais da elétrica para o sucesso dos eletricistas no mercado de trabalho e evolução. Então, o que está dizendo aqui esse estudo? Ele absorveu e pôde verificar através de um número de pessoas qualitativas, né, de quantidade de pessoas, conseguiu-se observar entre os eletricistas residenciais, aqueles que detinham esse conhecimento, eles saíram à frente daqueles que não tinham conhecimento. E isso daí é a pura verdade. Se você hoje aí pegar algum da sua concorrência, você que me ouve hoje, você é um eletricista residencial e você tem a sua concorrência. Se você olhar a sua concorrência hoje aí, você vai ver que a sua concorrência, uns estão um pouco acima, né, de você e outros estão um pouco abaixo. Onde você se encontra no meio dessa concorrência aí? Se você vai nas lojas de materiais elétricos, materiais de construção, e quando você entra ali, você vai ver alguns cartões de eletricistas. Você vai ver que alguns eletricistas ali, eles estão à frente, né? Então, ou seja, tem muitos cartõezinhos dele, o pessoal sempre fala do nome dele, então eles estão à frente. Mas uma coisa que eu quero falar para você é que nem todos os eletricistas, eles têm as técnicas e as estratégias para alavancar o negócio. Porque aí que está o segredo. O segredo do eletricista residencial de sucesso está em ter estratégia para crescimento da sua carreira, né? E isso aí o eletricista ele vai conseguir através de estratégias e direções, né? Então, nesse estudo, ele conseguiu mostrar aqui, ali nessa revista, que os eletricistas que tinham conhecimento, os eletricistas que tinham aqui, ó, conhecimento, habilidades práticas, os eletricistas que tinham capacidade de resolução de problemas e os eletricistas que tinham conformidade com a norma. E o principal aqui que eles tinham, né, que eles se sobressaíam entre os outros eletricistas, eram eletricistas que tinham habilidades de comunicação, ou seja, ele conseguia
comunicar com o cliente, ele conseguia fechar parceria, ele conseguia fazer aliança, ele conseguia fazer com que o negócio dele crescesse e tomasse um outro patamar, um outro potencial. É isso que o eletricista residencial de sucesso ele faz. Você vai observar uma coisa importantíssima que eu tenho aqui para você também, que é a segunda coisa, é quanto ganha um eletricista hoje aqui no Brasil, quanto ganha o eletricista. Você está vendo aí um dado que eu estou colocando para você aí sobre a vagas.com, né? No site vagas.com você vai encontrar aí, você vai ver aí que o salário inicial, salário inicial de um eletricista está em 1.592, isso aí o eletricista autônomo. Ele pode chegar a ganhar a 2.624, é a média salarial aí dos eletricistas autônomos. Mas em média ele ganha R$ 1.900, é a média nível Brasil, um eletricista autônomo. E só que tem um porém aí, é um valor acima do salário mínimo, mas é um profissional que é muito requisitado, né? O eletricista hoje ele faz parte de uma engrenagem da sociedade, né? E se nós fazermos algum cálculo aqui sobre o raciocínio do eletricista de sucesso, como que ficaria o eletricista de sucesso? Como que é o ganho potencial de um eletricista de sucesso, que são eletricistas que ganham de R$2.000 a R$8.000 por mês? Quais são esses potenciais ganhos aí desse eletricista de sucesso? Vem cá comigo e nós vamos estar vendo aqui, tá certo? Você vai estar vendo comigo aqui, você vai estar vendo comigo aqui, e nós vamos ver aqui quais são os ganhos de um eletricista de sucesso, né? Quais são esses ganhos? Agora aqui você vai estar vendo comigo. Em média, no nosso programa, daquilo que a gente leciona aí para os nossos queridos alunos, em média, né, um eletricista, a média de um eletricista, ele vai chegar a ganhar R$50 por serviço. Então, se nós fazemos um cálculo básico aqui, né? Então, venha comigo aqui para a tela. Venha comigo para a tela para você entender aqui um pouco. Ó. Em média, um eletricista ele ganha R$50 aí por serviço, certo? Isso aqui é por serviço, certo? Por serviço. Em média, aí, um eletricista comum, ele pode chegar a pegar 2 serviços por dia. Então, ele pega 2 serviços por dia, tá certo? Isso aí ele consegue fácil através das estratégias e da técnica. Então, ele consegue aí 2 serviços por dia. Isso vai dar de faturamento para ele por dia R$100 por dia, né? Então, ele tem aí os R$100 por dia, tá certo? Se você observar aqui, né, o que a gente tá fazendo aqui, se você observar também, né, tudo também aqui, você vai ver o quê? Que esse eletricista, né, se você observar, que esse eletricista, se ele, né, chegar a ganhar R$100 por dia, né, é o que você pode ver aí, né? Se ele chegar a ganhar R$100 por dia, esse eletricista, tá certo? Se ele chegar a ganhar R$100 por dia, né? Esse eletricista, num mês, contando aí 20 dias no mês, 20 dias, ele vai chegar a R$2.000. Ele chega a R$2.000 trabalhando de segunda a sexta, trabalha de segunda a sexta, tendo 20 dias aí para trabalhar. Ele ganha aí R$2.000. E como que ele vai conseguir isso? Através de técnicas e estratégias, né? O eletricista de sucesso, ele tem em si, o que ele tem? O eletricista de sucesso, ele tem técnica e estratégias.
As técnicas e estratégias que ele tem são as técnicas e estratégias que vão alavancar o negócio dele, que vão fazer ele ter o crescimento. Exemplo, fechamento de parceria, né? O eletricista de sucesso ele tem na mente, ó, eu vou ter que saber fechar parceria, né? Em diversos lugares, há várias linhas em que você vai conseguir fazer o fechamento de parceria, né? Há várias linhas onde você vai conseguir isso. Fechar parceria para você alavancar o seu negócio, né? Então, o eletricista de sucesso, ele sabe que ele precisa de parceria. Segundo, o eletricista de sucesso, para ele alavancar o negócio dele, para ele alavancar o negócio dele, o que ele vai precisar? Ele sabe que ele vai precisar de estar onde o pessoal mais vê as propagandas hoje. E aonde que é isso? É a internet. Então ele vai precisar de entrar nessa seara também. Então o eletricista ele consegue divulgar o negócio dele na internet. E a outra coisa, o eletricista de sucesso, ele vai precisar de saber o que ele vai divulgar, ele vai fechar parceria vai indicar ele para o cliente, a divulgação do marketing dele através das redes sociais. Ele vai chegar até o cliente, mas ele vai precisar de uma outra coisa que é o fechamento da engrenagem. E o que é? É a comunicação dele com o cliente. Você viu no estudo que nós apresentamos aqui, em que os eletricistas que sobressaíam, os que tinham melhor resultado em vista dos outros, eram eletricistas que tinham uma boa comunicação com o seu cliente, com o fechamento de parceria. Isso vai abrir portas, né? Dentro do mundo empresarial, o termo usado é o network. É onde você vai ter pessoas, contatos de pessoas para ampliar aí a sua rede e aonde você vai conseguir alianças que vão levar o seu negócio para outro nível. Isso aí é o que vai acontecer na visão do eletricista de sucesso. Então, você vai ter que aprender a saber dominar. Eu já mostrei para você aqui, através desses cálculos aqui, que é possível o eletricista ganhar R$2.000 usando técnicas, estratégias que são testadas e validadas. Totalmente possível, né? E o eletricista que ganha mais que isso, ele vai multiplicar aí os seus clientes e isso vai dar uma rentabilidade maior para ele, né? Dentro dessa parte de quanto um eletricista ganha, é importante saber esse cálculo. É importante entender esse cálculo, que o eletricista ele pode ganhar de R$2.000 a R$8.000 usando técnica, estratégia, que é testado e validado, ele vai conseguir fazer isso, né? Ele vai conseguir alavancar o negócio dele para uma guinada maior, para que o negócio dele se sobressaia. Isso aí ele vai conseguir, né? E no terceiro tópico aqui, né, determinando os ganhos, né? Você está vendo aí conosco aí, é necessário o eletricista, ele nesse terceiro tópico aqui, né, esses segredos que a gente revela aqui para os eletricistas, ele vai ter que aprender, não vai ter como. Ele vai ter que aprender a lidar com a concorrência. Ele vai ter que aprender a lidar com essa situação que é a concorrência, para ele vencer a concorrência. E como que ele vai vencer? Ele vai precisar de vencer a concorrência. Se ele não analisar a concorrência que está ao redor dele, na cidade dele, nas cidades vizinhas, ele não vai conseguir. Eu vou te contar aqui o que aconteceu comigo, né, ali na cidade de Volta Redonda. Eu, naquela época, trabalhando como eletricista, tentando entrar no cenário ali de eletricista residencial, eu comecei a observar ali alguns profissionais antigos de instalações ali, e que não faltava serviço. Mas um deles ali eu pude conseguir observar uma coisa diferenciada no serviço dele. E o que era a diferença? Eu percebi que aquele eletricista ele só trabalhava com um padrão de entrada, né? Então, padrão de entrada de casa. Em Volta Redonda é a Light, né?
Então eu só via ele entrar nas lojas porque o eletricista, eu tinha essa concepção. Então eu acordava, né, mesmo sem serviço, eu descia lá para o material elétrico na cidade, e mesmo às vezes sem trabalho ali, descia, né, tomava um cafezinho ali na loja de material elétrico e ali ficava tentando ver alguma coisa. Às vezes parecia alguma coisa, já estava por ali para tentar pegar algum serviço, tentando entrar na maré, tentando entrar na seara, tentando conseguir. Dificuldade, eu também tive dificuldade para iniciar, né, o negócio. Então, não sabia, eu não tinha estratégia, e por isso eu apanhei, demorei e demorou as coisas engrenar para mim, porque eu não tinha estratégia. E aí comecei a observar ele, vi que realmente quando ele ia na loja, ele só ia com padrão, né? Ele só ia com padrão. O cliente ia lá e comprou uma coisinha, mas ele instalava padrão. Algum tempo passou e tal, e um dia eu comecei a conversar com ele, consegui pegar a visão dele, porque já antigo, então ele tinha a visão estratégica. O que ele fez? Ele pegou um serviço muito grande, alguns anos atrás na cidade, pegou uma quantia muito boa de dinheiro, e dessa quantia muito boa de dinheiro ele foi numa central distribuidora e comprou muito, mas muito padrão, né, de entrada da Light, e fez um estoque muito grande, né? Por que eu falo isso? Aí depois eu fui entender, porque eu já cheguei a concorrer com o orçamento dele. Eu fui dar um orçamento, peguei o valor do padrão na loja de material e coloquei o valor da minha mão de obra e dei o orçamento para o cliente. E os clientes não fechavam comigo, fechavam com ele, porque o valor dele chegava a ser muito baixo, né? E não tinha como eu combater o valor dele, não dava, era como se eu estivesse trabalhando de graça, não tinha como. E aí depois, em conversa, fui descobrir que ele fez essa tática. Então, ele pegou uma fração só do mercado de instalações elétricas residenciais, uma fração que é o padrão de entrada. Ele fez um aporte grande lá, comprou muito padrão, então saiu muito barato para ele. E com isso, ele começou a divulgar o serviço dele de padrão. Ninguém batia com o preço dele. Nenhum eletricista batia com o preço dele. Nenhum eletricista batia. Então, ele se sobressaiu, né, de modo com que ele ficou muito conhecido dentro da cidade, em cidades vizinhas também, de instalação de padrão, né, padrão ali de energia, padrão de entrada. Então, o que eu digo para você, ele conseguiu pegar uma fraçãozinha só ali do mercado e conseguiu entrar e ele se sobressaiu. Isso aí é visão, né? Isso aí é visão, né? Talvez na sua cidade alguém já executa esse tipo de visão, mas há algumas estratégias que você utiliza e que é viável. Você pode morar em área rural, né? Você pode estar morando em área rural, você pode estar morando afastado, né? Você não precisa de ter grandes influenciadores, conhecer pessoas para que o seu negócio alavanque, né? Isso aí não precisa disso, né? Então, se você tiver estratégias para alavancar o seu negócio, você vai conseguir alavancar. Uma dica já, eu vou soltar uma aqui, né? Se você está aguentando até aqui, nesse vídeo aí, eu vou soltar essa dica para você aqui, né? Você vai acompanhar. Ao longo do vídeo eu vou soltando algumas dicas que é só para quem está acompanhando o vídeo, porque se você está acompanhando o vídeo, então certamente você está me acompanhando, então vale a pena eu soltar essas dicas, né, para você que é a nossa audiência aí. Então, o que eu posso dizer assim para você aí que quer já ter alguma coisa e alavancar o seu negócio? Uma coisa que é um ponto que muita gente não entra, dos eletricistas não entra, por falta até mesmo de conhecimento. É o quê? Conta de energia, né? Quantas casas na sua cidade tem energia elétrica da rede elétrica? Quanto? Pensa aí, quanto? E dessas casas, quantas casas aí, né, ela precisam, né, ou os proprietários das casas se sentem que estão pagando uma conta de luz acima do que ele gasta? Quantos você pode pensar em, né?
o marido trabalha o dia todo fora, a esposa trabalha o dia todo fora, as crianças passam os dias na escola integral e todo mundo chega em casa à noite. No final do mês a conta vem, aquela conta salgada. Quantos você já conhece isso? Isso é uma grande oportunidade para o eletricista de sucesso. O eletricista que tem a visão. Ele ofereceu um serviço que ele vai analisar a conta de luz daquela família, né? E aí vai, por isso que eu estou te falando, você que segurou até aqui, você merece, né? Essa dica. O segredo que eu vou te dar, você vai pegar a conta de luz, né, da pessoa, está gastando, né, tantos quilowatts-hora ali. Você vai mapear, quantos, senta com ela, um bate-papo de 10 a 15 minutos. Quais são os equipamentos que você tem dentro da sua casa, né? Tem uma geladeira, forno micro-ondas, tem isso, tem aquilo. E você vai mapeando aquilo ali, coloca numa tabela, né? Pode ser escrito mesmo. Há quanto tempo isso aqui fica ligado? O chuveiro, cada um de nós aqui, são 4 pessoas, cada um gastar 10 minutos. Então, por dia aí, vão dar 40 minutos por dia. Vezes 30 dias vai dar X, né? Em horas, isso daí em horas. Depois você vai multiplicar a hora pelo quilowatts do chuveiro. Você usa ele no quente, no morno ou no meio ligado ali, né? Ou meio frio, na posição 1, 2 ou 3, você vai pegar aquilo ali. E vai ver no manual, é aquela posição ali do chuveiro, ele equivale a tantos watts. Então você vai fazer um cálculo detalhado, você vai chegar no final. E no final você vai conseguir chegar a uma dica, né? Para o seu cliente falar, você está gastando muito, né? A sua conta de luz já está muito alta. Então é por causa disso. Reduz isso que a sua conta vai baixar. É um serviço que você pode oferecer. A primeiro momento você pode oferecer de graça. Mas certamente você vai encontrar ali alguns pontos que precisam de melhoria. É o quadro de distribuição, é a emenda do chuveiro, é a fiação que é antiga, é a troca de lâmpada incandescente pela lâmpada de LED, né? É a questão do stand-by dos equipamentos, tem muito, né, equipamentos ligados na rede. Então isso tudo aí vai fazer você sair à frente ali do seu concorrente, uma análise, né? Isso você pode oferecer quando você for fazer um serviço, né? Aí já vem outra dica para você que está me acompanhando até aqui. Vou soltar uma outra dica para você, né? Então, ou seja, você vai conseguir oferecer para o seu cliente, você chegou lá, né? Você chegou na instalação elétrica lá e você está reparando o serviço, já trocou a lâmpada, trocou o chuveiro, fez a sua instalação, ou está fazendo, você chega no cliente e fala, eu tenho um bônus aí para os meus clientes. Não, eu tenho um bônus aí para o meu cliente. O pedreiro não sabe disso, né? O pintor, ele não sabe disso. Só o eletricista de sucesso. Tem eletricistas também que não vão saber disso. Então, eletricista, você vai saber o quê? Falou, eu presto consultoria para os meus clientes e eu forneço a análise da conta de luz de vocês. E às vezes eu posso identificar alguma coisa que você esteja gastando mais energia do que senão, e aí eu consigo te dar isso como um bônus, não cobro nada. Falou, é mesmo? Falei, não cobro nada. Então, você percebe que isso é o diferencial em vista do outro eletricista, né? Você chegou lá só para trocar um chuveiro. Então você trocou o chuveiro, mas aí a senhora está pagando quanto de luz? Estou pagando R$200. Mas a senhora acha que esse R$200 é caro de luz para a senhora? Eu acho caro, eu paro um pouco em casa, o marido trabalha, sabe? Eu falei, então, eu tenho um serviço diferenciado, que eu dou um bônus aí para os meus clientes, que eu analiso a conta de luz. É um papo de 10 a 15 minutos, né? Eu sento com você, a gente vai batendo um papo aqui, e aí eu vou demarcando aqui, fazendo as minhas anotações, e eu consigo trazer para você aí mais ou menos aonde
que você está errando. Eu consigo mostrar para você aonde que você está errando, o que você tem que fazer de melhoria aí na sua casa. Então, isso daí é o eletricista de sucesso. Quanto você ganha? A diferença é como você vai enxergar essa demanda aí, né? E agora que nós estamos vendo aqui, a maneira em que você olha o mercado, a sua concorrência, né? A sua concorrência oferece isso, tem muitas estratégias, né? Tem estratégias de WhatsApp, tem estratégia de fechamento de parceria, tem estratégia de divulgação através de Facebook, Instagram. Então tem N estratégias que você pode colocar aí dentro do seu portfólio para que você alavanque aí o seu negócio como eletricista residencial. Então vale essa dica. Hoje no vagas.com o salário de um eletricista em média a nível de Brasil é 1.900, né? R$900, mas o eletricista de sucesso ele consegue ganhar de 2 a 8 mil reais, seguindo técnicas e estratégias que são testadas e validadas. Certamente você vai conseguir alavancar aí a sua carreira de um eletricista de sucesso. Tá certo, pessoal? Agora vamos aqui para o terceiro, o quarto, né? O quarto segredo aqui é você se atentar à questão das despesas e investimento. Isso aqui é fantástico para você que tem uma visão de negócio, né? Então, ou seja, o que é importante para você é você saber calcular os seus custos, o seu gasto, né? E nesse quarto tópico aqui de despesa e investimento, vai ser importantíssimo você ter essa visão, né? Dos gastos que você vai ter. Então, ou seja, se é um eletricista residencial, quando você vai dar o seu orçamento, vai ter que entrar no seu orçamento a questão de gasto, questão de ferramenta e também de deslocamento. O quanto você vai gastar de deslocamento para essa unidade aí, para esse serviço, e de volta, né? E aí tem questão do almoço. E o almoço, quanto que é o seu almoço? E outra coisa é o seu ferramental, né? Tem muitos eletricistas que não olham isso, mas a ferramenta ela é um material que vai se depreciando, né? Ou seja, é um material que vai findando, né? A ferramenta não é eterna. Então você vai ter que trocar seu ferramental. Então nada mais justo do que você já separar um percentual, nem que pequeno, para o seu ferramental. A questão do seu veículo, carro, moto, às vezes você vai precisar de ter uma manutenção nele, então você vai precisar de tirar uma fração para o seu carro, para a sua moto. Então isso é importante para o eletricista de sucesso. Então o eletricista de sucesso aí precisa de ver esses pontos para que ele consiga aí alavancar o seu negócio. Ele precisa de calcular esses gastos, né? Ou seja, se a diária dele, ele trabalha por diária, nós sabemos que há várias formas de cobrar, mas existem as mais populares, né? Que é a forma de cobrar por hora, por ponto ou por serviço, né? Então essas três formas de cobrar são as mais utilizadas. Por hora, ele cobra por hora para ele trabalhar. Por ponto, ele calcula o valor de cada ponto e em cima dos pontos ele dá um valor do serviço. E por empreitada, é por empreita ou demanda, né? Para mim fazer instalação elétrica dessa casa inteira é X que eu cobro, só que ele precisa de técnica e estratégia para que ele consiga alavancar esse negócio, né? Que ele consiga dar a certeza. Experiência minha, eu já dei orçamento errado, né? Eu já dei orçamento justo para pegar o serviço, minha diária era um serviço lá, eu cobrei R$100 de diária, né? Eu cobrei R$100 naquele dia que eu fui fazer o serviço, a minha furadeira, ela queimou, não aguentou a batida do serviço, né? E só a furadeira era 120, né? Só a furadeira era 120. Então, quer dizer, eu fui fazer um serviço, eu não atentava para essas linhas, né? Para essas linhas. Então, eu fui fazer um serviço, né? Cobrei R$100 a diária, fiz a instalação, né, elétrica,
metade finalzinho do serviço, a furadeira ela não aguentou, né, que era um concreto bem forte, a furadeira ela não aguentou, ela queimou mesmo. E só uma furadeira nova era R$ 120. Eu cobrei 100. Então é importante você ter essa fração para você não perder. Então, naquele dia eu perdi, né? Naquele dia eu perdi. Eu não comprei outra furadeira, aí comecei a pedir furadeira emprestada, e aí ficou naquela, depois devolvi a emprestada, comprei uma, mas só que assim, eu não tinha estratégia, né, para alavancar o negócio. Então, essa dica que eu deixo para você é muito forte, dentro do que a gente tá vendo aqui, né, na nosso vídeo de hoje. É importantíssimo você calcular os gastos que você tem. É importante você colocar na ponta do lápis na hora de você dar o seu orçamento, na hora de falar, ah não, mas tá caro, porque você tem a noção do limite aonde você pode dar o orçamento. Ó, por menos de R$ 150 não tem como, não tem como, não tem como. Por quê? Por causa desses limites, não tem como. Então, é o diferencial. Só que assim, muitos têm dúvidas relacionadas aqui. Não, mas o meu orçamento, um exemplo, ele é R$ 50 mais caro do que o concorrente. Eu calculei, meu orçamento está R$ 50 mais caro do que o concorrente, né? E para comigo aqui, ouve só isso aqui, ó, ouve um dos nossos alunos aqui, né? Um dos nossos alunos aqui, ouve aqui que eu vou mostrar aqui para vocês, tá certo? Ouve aqui, ó, um dos nossos alunos, né? Que participou da última turma nossa aí, né? Um dos nossos alunos aí participou da nossa última turma. Isso, participou da nossa última turma. Tá. Ouça ele aí, ouça ele aí. Professor Wes, bom dia, né? O professor foi muito bom, viu, o curso. Graças a Deus, depois do curso, ficou melhor de serviço, ganhei mais técnica, né? Eu não sinto mais aquele medo, sabe, de pegar um serviço grande. Tenho mais confiança em mim mesmo, coisa que antes eu não tinha, sabe? Me ajudou muito. Se o senhor tiver outro curso, que aquele eu faço outro. Quero ficar sempre fazendo, sabe? Quero sempre estar inovando meus conhecimentos, quero sempre estar investindo assim em conhecimento. Tá ouvindo? Então, você entendeu aí o que ele falou, né? Você entendeu o que ele falou? Então, isso é importante para o eletricista residencial, né? Esse aí é o nosso aluno Bruno, lá do estado do Ceará, né? Então, é isso que você precisa de técnica, estratégia, para você dar um orçamento. Mesmo que o seu orçamento é R$ 50 mais caro lá, ele é R$ 50 mais caro, mas você tem técnica de fechamento de orçamento, né? E isso que eu passei lá atrás do vídeo, que quem chegou agora não pegou, né? Quem chegou agora não viu. Mas isso que eu passei lá atrás, no meio do vídeo que eu passei para você, são algumas dicas pequenas. São algumas dicas pequenas que eu posso soltar para você aqui, mas tem dicas que são abrangentes, que eu não consigo soltar tudo aqui para vocês aqui nesse canal, nessa transmissão. Mas essa dica que eu já deixei para você já vai servir muito para você ter sucesso aí, né, em instalações elétricas. Então é importante você calcular a sua despesa, é importante você colocar tudo isso no papel e saber qual é o ponto que você, até o máximo que você pode descer. Ó, o meu preço, o mínimo que eu posso cobrar para fazer um serviço é X, né? Exemplo, só para você ter uma ideia, para trocar um chuveiro, né? Qual é a média que você acha que você cobraria para trocar um chuveiro? Que você acha justo? Eu vou começar aqui, só para você entender. Qual é a média que você acha? Vou dar um tempo para você pensar. Qual que é a média? Trocar um chuveiro. Tirar um chuveiro lá e trocar o chuveiro. Qual que é a média que você acha justo, né? Mas aí eu te faço, agora eu vou colocar algumas coisas que você vai entender comigo. Agora, para trocar esse chuveiro é lá do outro lado da cidade,
né? Você está de moto, você vai ter que ir para lá e voltar. Se exemplo, se você cobrar R$ 50 a sua mão de obra, você cobra R$ 50, é só trocar o chuveiro. É só trocar o chuveiro. R$ 50. De grosso modo, se você vai de moto, né? Eu posso colocar aí, você vai gastar R$ 5 de gasolina. Pode botar? Pode lá. R$ 5 de gasolina. Então, já baixou para 45. R$ 5 de gasolina. E se, porventura, você for trocar esse chuveiro aí, só que o chuveiro que está entrando lá, né? Saiu um chuveiro, uma ducha, vamos colocar, e está entrando um chuveiro lá, chuveiro mesmo, chuveiro de 400, de R$ 500, né? Que você é o técnico que está fazendo a instalação daquele chuveiro, e imagine se aquele chuveiro cai e quebra. O chuveiro de R$ 400, você cobrou 50. O chuveiro de 300, chuveiro top, né? Top com tubo, chuveiro tubo, chuveiro mesmo top. E aí você cobrou R$ 50. Então, não é proporcional, entendeu? Então, isso tudo tem que ser avaliado pelo... mas... Exemplo da ligação. O que eu faria? Exemplo, falar, opa, tudo bem, queria falar com o seu Wesley aí, vi uma propaganda dele aqui, e queria que ele trocasse um chuveiro aqui para mim aqui. A troca do chuveiro é coisa rápida. O cliente geralmente fala assim, é coisa rápida, a gente troca o chuveiro aqui para você. Falou, opa, tudo bem, prazer, pô, muito obrigado aí, satisfação, né, ter o senhor falando conosco aí. Mas só um minuto, qual que é a residência do senhor mesmo, onde ela fica localizada, só para me saber? Aí eu vou anotando, a residência fica tal, sei que essa residência é lá do outro lado da cidade, né? Lá do outro lado da cidade. Ah, tá, perfeito. E só uma dúvida, só para mim saber certinho, antes de passar o orçamento, eu formalizo pelo WhatsApp, tá? Eu trabalho dessa maneira, então depois o senhor vai me passar o número do seu WhatsApp. Esse número que você está me ligando tem um WhatsApp? Tá, tem sim. Então eu vou te dar um oi lá e vou formalizar o orçamento pelo WhatsApp, né? Pega a visão, deixar tudo registrado. Então ele vai, não, é uma Lorenzetti, que é uma ducha ultra, mega, master e tal. Aí você, beleza, tá, ultra, pá, tal, a ducha e tal. E é somente isso que o senhor quer ver? Ele fala, não, é só trocar o chuveiro mesmo e tal. Então, perfeito. Eu vou estar aqui, já anotei o nome do senhor, o bairro do senhor, e anotei o chuveiro. E qual o melhor horário para realizar essa troca mesmo? Então, aí você dá uma valorizada. Porque eu já tenho alguns serviços aqui na parte da manhã, eu já tenho alguns serviços agendados, só para ver se eu consigo atender o senhor aí da melhor maneira possível. Você está falando com o cliente? Fala, não, eu queria que instalasse agora, né? Eu tô precisando tomar banho, eu preciso instalar agora. O senhor prefere agora. Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um toque no seu WhatsApp agora aí, e já te mando já o valor certinho. Vou dar uma olhada aqui, como é que tá os meus serviços aqui na parte da manhã, né? Ver o que eu posso, eu sei que eu tenho algumas coisas marcadas aqui já, e eu vou ver o que eu posso fazer pro senhor aqui, já te dou o retorno agora, tá bom? Tá ok? Não, tá ok. Pronto, desligou. Ali nessa ligação, né? Nessa ligação você já demonstrou expertise, que você é um profissional, é qualificado, né? Você tem uma agenda e você sabe. Aí você vai desligar, você vai ver que esse Lorenzetti aí é um chuveiro, você pesquisa ele, é um chuveiro de R$ 800, entendeu? O cara deu R$ 800 no chuveiro, você tá entendendo? Ele deu 800. Se você deixar esse chuveiro cair, dificilmente você vai conseguir, né? Com R$ 50 o chuveiro, você vai pagar para trabalhar. Então, lógico, se você é um eletricista com capacidade técnica, você está aqui, você é um eletricista com capacidade técnica, mas o importante é você saber dar o orçamento. Então, você vai avaliar a distância, tá certo? Você vai avaliar isso, a distância. Você vai avaliar a questão também do chuveiro, qual que é, tá certo? Se for um lugar longe, às vezes você vai ter que almoçar fora, né? Nesse caso dele aí, ele está pedindo para você ir lá agora. Um exemplo desse é 9 horas da manhã, ele está querendo que
que você pare as suas atividades para você ir lá. Então é 9 horas da manhã, você vai gastar 20, 30 minutos para ir lá, 9h30 você vai gastar mais, porque o chuveiro é top, então esse chuveiro você vai ter que esperar, não vai fazer correndo, você vai precisar aí de um tempo que seja, né? Que seja 1 hora, então 9h30, você chegou, 10h30, você vai ter que almoçar, porque você mudou sua rota. Então, isso tudo entra lá, né? Então, não é, vamos dizer assim, não é dizer assim, quanto que é a instalação de um chuveiro? Não. Quanto que é a instalação de um chuveiro? Aí alguém vai, R$ 50. Esses fatores têm que estar presentes no seu orçamento para que você tenha sucesso, né? Esses fatores todos que eu citei aqui atrás, isso tem que estar presente no seu orçamento para que você tenha sucesso. Tem que avaliar todas essas questões para que você tenha sucesso. E no final das contas não aconteça de você trabalhar correndo, pressionado. Então, se você não tem agenda, fala, eu só vou conseguir te atender amanhã mesmo. E eu te aconselho isso, nunca. O cliente, não tem que ser agora. Falei, então, é porque demonstra para o cliente disponibilidade demais, então você está sendo disponível demais para o cliente. Então é bom você dar uma valorizada, né? É bom você dar uma valorizada e isso vai valorizar o seu serviço, né? Dar uma valorizada, é bom dar uma valorizada e isso vai valorizar a sua capacidade técnica, o seu serviço técnico. Isso é importante. Tá certo, pessoal? Você vai conseguir encontrar o que? As tendências atuais. Isso aqui é a quinta, o quinto segredo, né, para o eletricista que quer ter sucesso. O quinto segredo aqui, que você vai estar vendo, né, aí para você aí, é mostrar as opções. Quais são as opções hoje no Brasil para os eletricistas residenciais? Quais são? Né, é contido aí essas opções hoje para o eletricista residencial no Brasil. Se eu olhar hoje, você der uma olhada na sua cidade, você vai ver que a sua cidade tem X habitantes, né? E se você olhar, simples, né? Chega lá no Facebook lá da sua cidade. Você vai ver, uma vez ou outra, você vai ver alguém perguntando, alguém sabe de um eletricista, alguém sabe de um eletricista, pedindo indicação de eletricista na rede social. Quem vai pedir? Alguém vai sempre pedir orientação e pedir de um eletricista. Queria saber de um eletricista. As pessoas, elas precisam, né, de contatos para que alguém tem que indicar isso para ela, né? Então, por isso, hoje, tem essa grande oportunidade hoje no Brasil. Por quê? Porque nós estamos em falta de mão de obra, né? Eu vou estar mostrando para você aí uma pesquisa que foi feita, né, aí sobre a formação técnica hoje no Brasil, que ela está em falta, né? Eu vou estar colocando para você aqui. Então ela está em falta. Hoje no Brasil nós temos uma falta grande de mão de obra. Se você olhar para o setor elétrico hoje, de instalações elétricas residenciais, nós não estamos vendo a juventude empolgada, a juventude que vem empolgada para se tornar um eletricista residencial. Ou seja, a gente tem uma demanda muito grande, né, porque as casas estão por aí, né, as instalações, com o tempo, elas vão precisar de manutenções e vai ser necessário ter manutenções para eletricista, como troca de fiação, como instalações, consumo alto de energia, e as outras demandas de instalações novas. Isso tudo aí vai continuar tendo alta, porque a tendência das coisas é evoluir, mas em contrapartida a gente não tem entrantes, nós não temos eletricistas entrantes, muito, né, o que o mercado diz. E alguns que estão no mercado já estão se realocando em construção civil, né, na parte civil e também na indústria. Então tem uma lacuna aqui, né, para o eletricista autônomo residencial. Então, tem uma grande oportunidade. Lá atrás, quando eu comecei meio na pancada, comecei na força, só com a técnica. Era um excelente eletricista, né?
De modo com que outros eletricistas às vezes ligavam para mim, fulano, eu tô com uma dúvida aqui, você tira para mim aí pelo telefone eu tirava dúvida, né? E alguns eletricistas, cheguei a trabalhar numa obra com o gesseiro, falou, rapaz, você entende mesmo? Tava na outra obra ali, o eletricista ficou ligando pro outro, não conseguiu resolver o problema. Ouvi você trabalhando, resolvendo, porque tem isso dentro de obra, né? O triway não passa para cá, tem que fazer aquilo ali, eu preciso de um aterramento. Então, a visão da obra, isso o eletricista aí deve ter. Então, com isso, essa mão de obra que está faltando hoje no mercado, para você, eletricista, é uma excelente oportunidade, né? Como que você vai entrar aí? Esse é o diferencial. Como que você vai entrar aí, né? Nesse cenário aí de instalações elétricas residenciais, onde você, né, precisa se diferenciar dos eletricistas. Ou você que até mesmo já atua, né, como eletricista residencial de sucesso. Você trabalha como eletricista, mas você tem dúvida de muita coisa, né? Como cobrar, da maneira que cobrar, dúvida, receio de falar com o cliente. Esse exemplo que eu te dei aqui de um telefonema, né, falando com o cliente, isso aqui é um simples exemplo do que acontece no dia a dia. Então, importante é para você, como eletricista residencial, dominar essa técnica, né, de falar com o cliente, de conversar com o cliente. E tem outras dicas aí, muitas dicas, mas uma eu volto a falar para você, é o segredo, porque o cliente, quando ele liga, olha como é que é a tática, o cliente não sabe, você não sabe que vai receber ligação, né? E o cliente, ele liga para você e fala, não, eu estou com urgência, já tem que ser agora. Então, se você não tem a tática, a estratégia, a técnica, você já resolve, eu quero saber quando que é. Aí, exemplo, né? Eu tô te ligando, eu preciso de resolução de problema aqui, eu preciso que você resolva para mim, o negócio é meu chuveiro, e eu tô com isso, com aquilo, eu tô com problema, e eu preciso agora, tô precisando agora. Eu preciso agora. E no telefone, R$50 eu instalo pro seu chuveiro. Só que foi no exemplo, como eu tô dizendo para você, no exemplo que eu dei aqui. Então, foi isso aí, foi R$50, mas o chuveiro é de 300, 700, de R$800, chuveiro, né, daqueles top, 600, 400, chuveiro caro, e você cobrou R$50. Como torcer para esse chuveiro não cair no chão, você não tem um erro, né, de instalação nele lá, porque ele é muito caro, né. Então, assim, você precisa da técnica para resolver. Às vezes você deu o valor, mas a casa fica em outro lugar. Então, não, o certo é, você está com muita pressa. Não, vou ter que te fazer algumas perguntas. Como é que é isso? Qual que é o seu nome? Qual que é o endereço? Qual que é a marca do chuveiro? Né? E como é que está instalado ele aí? Tal. Aí ele vai te passar as especificações. Esse telefone seu aqui é o WhatsApp? É o WhatsApp. Você me dá um minutinho, já estou salvando o seu contato aqui, já estou te retornando pelo WhatsApp. É por ali que eu formalizo os pedidos do solicitações de serviço. Pronto. O WhatsApp é duas coisas que você fez ali. Você demonstrou uma expertise muito grande, né? Um profissionalismo muito grande. E outra coisa você demonstrou ali também é que você trabalha com formalização, né? Não, porque formal, tá no WhatsApp lá, tá para ele, tá para você. Então você formalizou o serviço, tá certo? Então isso é importante para o eletricista, ele conhecer essa técnica, essas técnicas, estratégias que vão alavancar o segredo dele. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês aqui, que você está diante de uma grande oportunidade existente que está aberta hoje dentro do Brasil, né? Uma oportunidade gigantesca que você pode ter, né, essa oportunidade aí dentro, né, da sua carreira, onde você pode ganhar aí de R$2.000 a R$8.000 por mês, certamente como eletricista residencial. Certamente você vai conseguir isso aí. Tá certo, pessoal? Então fica com essa dica aí, fica com esse vídeo. E antes de fechar o vídeo, eu quero dizer para você que eu tenho um bônus aí para você, que é a nossa audiência, tem um presente para você. Aqui embaixo do vídeo aqui, eu deixei aqui um link,
E é um programa que nós temos agora aqui no nosso canal e dentro do nosso portfólio também, que é uma consultoria online gratuita, né? Se você quer ter uma consultoria online gratuita comigo, eu avaliando o seu negócio, eu vendo que o seu negócio vai crescer, te dando dicas, estratégias, já passando para você técnica em uma consultoria online comigo, só eu e você, em um ambiente fechado, onde eu vou te passar dicas, estratégias, isso tudo gratuito. Serão apenas 4 pessoas, da nossa audiência contemplada aí, mas primeiro você precisa de preencher um cadastro, preencher 100% do cadastro, com todas as informações e também todas as informações pontuais e precisas, para que a gente avalie esse formulário de você e ver se você atende aí os nossos requisitos para que você participe dessa consultoria online gratuita. Então, aqui embaixo aqui você vai encontrar esse link onde você vai se inscrever, preencher todas as informações e quem sabe você é um dos 4 contemplados aí do mês. Ao longo dos dias a gente vai sempre divulgando aí os vídeos, um trecho de vídeo daquilo que nós conversamos aí nessa consultoria online e gratuita, 100% gratuita, onde eu vou avaliar o seu negócio e mostrar para você como você vai se tornar um eletricista de sucesso, deixar dicas, técnicas, estratégias, tudo em um ambiente fechado, onde você certamente vai receber aí um dos maiores conteúdos presentes na internet hoje de instalações elétricas residenciais de sucesso, né? Não é só venda de curso, é sucesso. Lembrando que é gratuito, né? Essa consultoria online gratuita, onde você certamente aí vai aprender aí, tá certo? Então, pessoal, hoje agora aqui na quinta e na última, né? Na quinta e na última aqui, eu vou mostrar na sexta, né? Na sexta e na última aqui eu vou mostrar para vocês aqui como é hoje os desafios das instalações elétricas residenciais no Brasil. Então hoje você precisa de formação, hoje você já viu isso, você precisa de formação, você precisa realmente, fortemente, de ter conhecimento técnico para lidar com o cliente, para alavancar sua carreira e para que a sua carreira possa dar uma guinada e a sua carreira crescer, e crescer de um modo que ela venha alavancar aí, tudo. Por onde ela passar, as pessoas saberem que você é um eletricista de sucesso. Tá certo, pessoal? Eu fico por aqui. Que você possa aí se inscrever no canal. Se você não ativou o sininho, ativa o sininho para você receber as notificações e certamente você se tornar um eletricista de sucesso. O meu nome é Wesley de Moura, eu sou técnico em eletrotécnica, eletricista, e eu ajudo eletricistas a terem sucesso. E o que é o eletricista de sucesso? São eletricistas que ganham de R$2.000 a R$8.000 por mês, seguindo meus métodos e as minhas estratégias. Pessoal, forte abraço. Você possa ficar aí, com todo o nosso canal, o conteúdo do nosso canal. Muita coisa tem aí no canal. Você pode dar uma olhada aí, que certamente vai te ajudar a se tornar um eletricista de sucesso. Pessoal, até uma próxima. Forte abraço e até uma próxima. Forte abraço.